Então, vamos lá. Pessoal, deixa eu só, antes de mais nada, comentar aqui com vocês. Eu até passei uma mensagem no Twitter hoje para vocês. Eu publiquei aqui os pontos dos trabalhos práticos, né, já considerando aquele que foi entregue ontem. Depois é bom vocês darem uma consultada para ver se está tudo ok. Tá? Se o TP não tiver marcado aqui, é bom vocês verificarem se ele não foi mantido como rascunho lá na plataforma AVA, ou se o formato dele não é PDF, ou ainda se no nome do arquivo não está o número de RA de vocês, tá? Em qualquer uma dessas hipóteses, eu acabo não recebendo o TP. Então, dá uma verificada. Qualquer dúvida, me encaminha um e-mail. Ontem nós estávamos falando sobre as variáveis indexadas, os arrays, né? Mais especificamente, os arrays que têm apenas um único, que tem os índices representados por um único valor, portanto, vetores, e ficamos de conversar a respeito do último exercício. Tá? O Felipe está me fazendo uma pergunta: quantos TPs? Nós tivemos esse agora é o terceiro TP. Nós vamos ter hoje o terceiro TP, que trata de arrays. Tá? Eu acredito que 4 TPs. Tá, Felipe? Entre 3 com certeza, né? Porque hoje já eu vou passar para vocês o terceiro com vetor. Temos mais uma aula semana que vem, na quarta-feira, antes do encerramento do bimestre e início do período de P2. Então, acredito que entre 3 e 4 TPs. Tá? Então, esse último exercício aqui proposto, já na verdade, é até um exemplo, já com a proposta de solução, ele diz o seguinte, né? Armazenar 20 valores em um vetor. Após a digitação, entrar com uma constante multiplicativa que deverá multiplicar cada um dos valores do vetor e armazenar o resultado no próprio vetor na respectiva posição. Então, eu vou copiar esse código aqui para o C# para que a gente possa conversar da solução, tá? Então, esse exercício aqui, inicialmente, ele pede para que seja criado um vetor com 20 valores, ok? Então, nós vamos declarar a variável i, que vai controlar o laço, a variável k, que vai ser a constante multiplicativa, e nessa próxima linha nós declaramos o vetor. O nome do vetor é x, é um vetor de inteiros, que vai ter a capacidade de armazenar no máximo 20 elementos. Na primeira parte da solução do problema, nós vamos solicitar para que o usuário digite os 20 valores via teclado. Então, o valor inicial de i é 0, o i vai até 19, porque x.len é 20, né? O tamanho do vetor, i menor que 20, 19, então o i vai de 0 a 19, incrementando com o passo 1. Dentro do laço, nós pedimos para que o usuário digite os valores, os 20 valores, e esses 20 valores, cada qual será armazenado em uma determinada posição, em um determinado índice do array X. Né? Isso nós chegamos a fazer, inclusive, ontem, resolver alguns problemas com essa entrada de dados. Depois, o exercício pede para que uma constante multiplicativa seja também digitada pelo usuário. Então, se não bastasse o usuário digitar os 20 valores via teclado, ele também vai ter que digitar o valor da constante multiplicativa, tá? Que vai ser o valor que ele quiser. Essa constante vai ser digitada e armazenada na variável k. Para que serve essa constante multiplicativa? Ela vai servir para alterar os valores que foram previamente armazenados no vetor. Então, eu tenho 20 valores armazenados no vetor. Essa constante multiplicativa, ela vai, como o próprio nome está dizendo, ela vai multiplicar todos os valores armazenados. E o resultado dessa multiplicação vai sobrepor o valor inicialmente digitado pelo usuário. Ok, pessoal? Então, nós vamos, nesse caso, executar um outro laço, tá bom?
E nesse laço nós vamos pegar cada elemento do vetor, multiplicar pela constante multiplicativa, pela constante k, e o resultado dessa multiplicação nós vamos atribuir à mesma posição. Então vamos supor que na posição 0 do vetor, x, o usuário digitou o número 10. E a constante é 5. 5 vezes 10, 50. Então, onde o usuário tinha armazenado 10, a partir dessa adequação passa a valer 50. E assim sucessivamente. Mostramos o resultado no vídeo e o código está encerrado. Tá? Então, esse é o último exercício que eu precisava mostrar para vocês, né? Passo a passo, antes que a gente prossiga no sentido de apresentar a lista de exercícios do TP. Tudo bem, pessoal? Eu abro também aqui um espaço, antes da gente falar do TP. Se vocês quiserem aproveitar para tirar alguma dúvida sobre vetores, né, sobre arrays, a gente pode aproveitar essa oportunidade também para fazê-lo, antes de eu explicar a lista de exercícios aí que vocês vão ter que entregar. Professor, boa noite. Rapidinho, eu vi no material, tanto no material quanto nos exemplos que foram dados ontem, a entrada de dados está sendo feita com for, não mais com do while. Tem alguma devido à mudança por ser vetores, por ser arrays? Porque eu tentei, por curiosidade mesmo, fazer com for e com do while, e ele não aceitou não sei, x.length, ele deu uma chamadinha de atenção ali. Tem alguma coisa relacionada a isso ou não? Tem sim, e a gente vai precisar lembrar o que eu já expliquei para vocês. Então vamos relembrar, tá? Vocês lembram que nós fizemos um TP na aula, não ontem, na outra aula, aquele TP que foi de uns 15 minutinhos? Que foi feito direto na plataforma? Sim. Vocês lembram que tinha uma pergunta onde a questão era a seguinte: olha, quando é que eu uso for, while e do while? Lembram dessa pergunta? Sim. Então vamos relembrar, Paula. Quando é que eu uso o while? Na verdade, qualquer problema eu vou poder usar qualquer um dos três, tá? E vai funcionar. A diferença é que eu posso ter mais trabalho com um laço em relação ao outro, detrimento do problema. Por isso que existe o que a gente chama de boas práticas de programação. Quando eu sei a quantidade de repetições, é melhor utilizar o laço for. É mais recomendável. E é por isso que nesses exercícios com vetores, eu estou usando for. Porque em todos eles o enunciado deixa claro. Então, o que eu estou falando agora não é novidade, tá? Eu já venho falando, inclusive cobrei de vocês no TP. Quando nós sabemos, até na época eu pedi para vocês anotarem para não esquecer. Quando nós sabemos o número de repetições do laço, é mais recomendável, não é obrigatório, é mais recomendável usar o for. Como todos esses exercícios com vetor, eu sei o número de repetições do laço, eu estou utilizando o for. Quando eu não sei a quantidade de repetições, é mais adequado, é recomendável usar o laço while ou do while. E aí, quando é que eu vou usar um dos dois? Quando eu for executar repetições e eu tiver certeza que vou executar o laço pelo menos uma vez, do while. Quando eu não tiver essa certeza, while. Então, como vocês agora já conhecem essas três estruturas e eu já expliquei qual é a boa prática, eu espero que vocês sigam a boa prática. Entretanto, se vocês quiserem utilizar um outro tipo de laço, como nesse exercício aqui, vou pegar até esse caso aqui para exemplificar para você, Paula. Eu quero receber esses dados e são 20 valores que têm que ser digitados, por isso que eu estou usando o for. Mas vamos supor que você fala assim, eu não quero usar o for. Eu quero usar o laço while do while. Como eu tenho certeza que pelo menos uma vez eu vou digitar os valores contidos no laço, eu vou utilizar aqui o do while, tá? Tudo bem? Você viu que eu coloquei até... Só que nós vamos começar aqui, né? I começa com valor 0, fora do laço. Tudo bem? Faça enquanto I menor que x.length.
Pronto. Tá aí a solução. Só isso. Então, é aquilo que eu falei. O que eu faço com for, eu faço com while do while. O que eu faço com do while, eu faço com while e com for. Entendeu? Os 3 laços têm que funcionar. É claro que você vai ter que tomar alguns cuidados, né? Tem que ter atenção com os contadores, enfim. Então, esse código aqui com laço for faz a mesma coisa que esse aqui com o do while. E se eu quisesse fazer essa entrada de dados com while? Faça enquanto, vamos lá, i é igual a 0, né? Faça enquanto, agora com while, i menor que x.len, fazer o quê? Essa entrada de dados aqui. Tá? Então, você vê que aqui eu tenho a entrada de dados com for, entrada de dados com do while, entrada de dados com while. Mas repito o que eu comentei. Como nós sabemos o número de repetições, eu vou tender a utilizar o laço for. Por uma questão de boa prática de programação. Porque o laço for, nas linguagens de programação, a vocação dele é ser um laço contado. A vocação do laço for é contar repetições. Então, nesse caso aqui, quantos valores eu tenho que digitar? 20? Então, ele vai contar. Agora, vamos supor que a quantidade de repetições não dependesse de um contador. Dependesse, por exemplo, de um valor definido pelo usuário, digitado pelo usuário. Então, a continuidade do laço dependeria de uma condição. Então, quando depende de uma condição, via de regra, a gente usa o while e o do while. Tá? Daqui para frente, vocês vão ter a liberdade de utilizar o laço que vocês quiserem. Tá? Mas, se observarem a boa prática que eu comentei, a tendência é ter mais facilidade para escrever o programa em C#. Esclarecido, Paula? Esclarecido, professor. Obrigada. Agora, com relação a esse código que você falou que ele deu um alerta, depois você pode me mandar por e-mail para eu dar uma analisada. Eu estou comparando aqui para ver se... Porque eu até... Você quer colocar ele aqui no chat? Põe ele aqui no chat. Vou colocar, então, porque foi só a título de curiosidade mesmo, para ver se funcionava tudo, e aí ele não seguiu o length. Aí eu falei, ué, mas será que não pode? Aí eu queria saber o porquê, se podia ou não podia, mas já que pode, aí eu vi que pode. O seu funcionou tudo, aí eu falei, ué, não que eu faço entendi. pressão, né? De repente você não fez pressão no C#, por isso que não funcionou, né? Eu faço pressão, né? Põe aqui no C# pra gente. Tá, eu vou colocar aqui no chat. Enquanto você está colocando... Foi daquele exercício dos professores, que aí o que a gente estava vendo ontem tem no material, aí tem um falando assim, ó, agora modifique como se o usuário tivesse que digitar o nome dos professores. E aí, com for foi, mas aí eu falei, tá, a gente está acostumado normalmente a fazer com do while. E aí foi, só porque foi automático mesmo, né? Já vai ser console, a gente coloca o do while. E aí o meu chamou, eu falei, ué, o que acontece? Peraí. Tá, enquanto você está colocando esse laço aqui, eu vou repetir a explicação que o Felipe me pediu para explicar de novo aqui, tá? Vou explicar de novo então aqui. Nesse programa, nós temos um vetor que vai ter a capacidade de armazenar 20 valores de mesmo tipo inteiro. Tá? Essa primeira parte aqui do enunciado do problema é a entrada de dados. O usuário vai ter que digitar 20 valores via teclado e esses 20 valores, que são do tipo inteiro, terão que ser armazenados dentro do vetor. Isso aqui nós fizemos bastante, inclusive ontem. Depois o enunciado pede para que o usuário digite uma constante multiplicativa chamada de K. Tá? Então, esse valor vai ser também digitado pelo usuário. Perceba que os 20 valores já estão dentro do vetor. Os 20 valores já estão dentro do vetor. Entretanto, ele quer que essa constante K, que também foi digitada pelo usuário, atualize os valores do vetor. Então, vamos supor que o usuário digitou do número 1 até o número 20. E a constante multiplicativa é 5. Esse número 5 tem que multiplicar todos os valores que estão no vetor, alterando-os. Então, vamos supor, olha, quando o i é 0, né, nesse exemplo que eu estou dando, o valor digitado pelo usuário foi 1. 1 vezes 5 é 5. Então, onde estava 1 dentro do vetor, vira 5. Na posição 1 do vetor, estava o número 2.
2 vezes 5, 10. Então, onde inicialmente estava o número 2, vira 10. E assim sucessivamente. Vamos testar aqui, ó. Só que eu vou testar com 5 valores, tá? Vou testar com 5 valores. Vou testar com 5. Deixa eu só pular uma linha aqui para vocês poderem visualizar melhor. Testando, talvez vocês consigam enxergar melhor a proposta do enunciado. Vamos executar. Então, eu vou digitar 5 valores via teclado. O número 10, o número 20, o número 30, o número 40 e o número 50. Agora ele vai me pedir a constante K. Eu vou digitar o número 5. Os números digitados no array são 10, 20, 30, 40, 50. Essa constante tem que multiplicar cada valor do vetor, alterando esse valor. O vetor passa a ser 50, 100, 150, 200 e 250. Então é isso que o exercício propõe. Tá? O usuário digita os valores e depois a constante. E aí, na sequência, essa constante K, ela atualiza o valor que já existia no vetor, né, através de uma operação de multiplicação. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Esclarecido isso, eu vou comentar, eu vou até apagar esse código, e vou pegar esse código aqui da Paula. Vamos lá. Então, vamos lá, Ctrl V aqui, então está aqui o código. Aqui nós temos aquele exercício de ontem, segundo a Paula, prof, vetor string, capacidade de armazenamento 5, né? Ele está dando um erro aqui, né? Vamos compilar? Está com cara de erro de sintaxe, mas eu quero ter certeza. String não contém uma definição lent. Tá? Você inverteu o H com... Você inverteu... Em vez de ser HT, é TH, Paula. Só isso. Tá ótimo, obrigada. Tá bom? Então aqui não é um problema de lógica, tá? É um problema de sintaxe. Quando isso acontecer, toda vez que ele te der esse alerta aqui, você pede para compilar. Então nesse aqui ele está falando assim, ó, string ponto não contém definição para lente. E não foi possível encontrar o método. Se ele não encontrou o método, é que ele não existe. Então tem um erro de sintaxe. Então a dica é sempre escrever assim, ó, não precisa escrever até o final. Você põe LE, pronto, e Enter. Tá? Tá ótimo, professor, obrigada. Aproveita a funcionalidade do C Sharp, que é o fato dele complementar a instrução para você. Pessoal, isto posto, vamos analisar o nosso TP, tá? Ele está aqui na última linha, variável TP de variáveis indexadas, turma da noite. O Felipe está fazendo um comentário aqui, faltou incrementar o i. Assim, eu não analisei o resto do código, tá? Mas o que o Felipe comentou está correto, tá? Aqui faltou o i++, tá, Paula? É que eu fui direto... é que na hora que eu vi esse length, aí eu já me perdi, eu já comecei desistiu. a desistir, aí eu falei, esquece. Entendi. Aí eu já achei que o meu C Sharp já não estava completo. Falei, não, pera. Aí já ia começar a aula do Alberto, falei, não vai dar tempo, depois eu pergunto para o Luiz Antônio, que depois eu vejo. Mas eu não consegui nem terminar o programa por causa disso. Aí eu falei, depois eu vejo. Mas é só incrementar o i, tá? Não esquece de incrementar o contador, senão o que vai acontecer é que os 5 nomes vão ser digitados e ficarão armazenados, na verdade, o último nome vai ficar armazenado no elemento 0. Os demais não ficarão armazenados. Você vai sobrepor todos, você vai digitar vários nomes e no final das contas ele iria armazenar o último nome na primeira posição do vetor. Então tem que incrementar o contador. Mas aqui também com F11 identifica-se rápido. Pessoal, o TP aqui então, ele está aqui para vocês, vamos abri-lo para a gente poder conversar sobre ele. Já está publicado para vocês. Então vamos lá, primeiro exercício. Hoje nós não vamos conversar sobre como fazer, isso é o desafio de vocês, tá, gente? O que eu quero que vocês prestem bastante atenção, me questionem a respeito do o que fazer, que é essa parte importante hoje.
É o que eu fazer, porque o como justamente é desenvolver o raciocínio lógico e implementar a solução em C#. O primeiro exercício trata-se de um número sequencial que vocês estão, de uma sequência de termos que vocês estão bastante acostumados, né? Desenvolva um programa que armazene em um vetor os 30 primeiros termos da série abaixo. 1 sobre 2, 2 sobre 3, 3 sobre 4 e assim por diante. Aqui não é para somar nada, não é para multiplicar nada, é simplesmente para armazenar cada um dos termos dentro de um vetor. Então o vetor vai ter 30 elementos e cada elemento do vetor vai armazenar um dos termos dessa sequência. Então, por exemplo, na posição 0 do vetor, nós vamos armazenar meio. Por quê? 1 sobre 2 é meio. Na posição 1 do vetor, né, no índice 1 do vetor, nós vamos armazenar 0,33, porque 2 sobre 3 é 0,33. E assim sucessivamente. Vejam se vocês têm alguma dúvida a respeito do exercício número 1. Não? Perfeito. Vamos para o exercício de número 2. O exercício número 2 ele se parece muito com esse exercício que eu acabei de mostrar a vocês da constante multiplicativa, tá? Mas eu fiz um pequeno ajuste no enunciado. Armazenar 20 valores na memória. Sempre que tiver no enunciado o termo memória, você entenda que é array. Anote aí. Memória quer dizer array. Após a digitação, entrar com uma constante multiplicativa que deverá multiplicar cada um dos valores do vetor. Até aí tudo bem. E, agora vem a diferença, armazenar o resultado em outro vetor. Porém, em posições, índices equivalentes. Depois mostro os vetores na tela. Professor, eu não entendi muito bem. Como é que é? Vamos lá, lê o enunciado, Matheus. Não, eu entendi, mas... Você tem um vetor. Sim. Com 20 valores. Sim. Tudo bem? Ok, essa parte eu entendi. O vetor se chama X. Tá bom? Ok. E na posição 0, o usuário digitou o número 10. Eu vou dar um exemplo com a posição 0. O vetor é X. Na posição 0, o usuário digitou o número 10. A constante multiplicativa é 5. Quanto que é 5 vezes 10? 50. Só que ao invés de você alterar o 10, você vai deixar lá o 10. Você vai criar um outro vetor, Y, e na posição 0 você põe o número 50. Tá, certo, entendi. Então, tá, beleza. É que eu pensei que ia vamos ser ler o no que tá, mesmo vetor. Mas pera, não. Vamos ler o que está escrito, porque eu não falei nada que não esteja escrito no enunciado. Então vamos lá. Gente, cuidado, a interpretação do problema é parte do problema, né? Então olha só, armazenar 20 valores no array. Após a digitação do array, entrar com uma constante multiplicativa. Essa constante vai multiplicar cada um dos valores do vetor e armazenar o resultado da multiplicação em outro vetor. Porém, em posições equivalentes. Então, se na posição 0 do vetor x tem o número 10, na posição 0 do y vai ter o número 50, porque a constante k era 5. Foi essa parte do outro vetor, porém em posições equivalentes, que eu fiquei meio perdido. Entendi. Mas assim, vocês vão ter que ler esses enunciados agora, vocês vão ver que eles são mais trabalhados. E vocês vão ver que essa lista aqui vai dar trabalho para fazer. Vai dar mais trabalho, mas não é muito mais trabalho, não. É que, assim, eu vou começar a elevar o grau de complexidade dos problemas, né? A gente vem numa crescente, então a gente vai aumentar um pouquinho o grau de dificuldade, tá? E se preparem, porque em julho, férias, eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês fazerem, certo? Vocês vão chegar em agosto voando em C#. Certo, Paula? Concorda, Samantha? Sim! Hoje meu está funcionando. A Samantha pediu 50 exercícios. Eu acho muito. Acho que uns 10, 20 para julho tá bom. Tá, Samantha? 50 eu já acho demais.
Nossa, professor, não me joga na fogueira assim, não. Não foi você, Samantha, quem me propôs 50? Não foi você? Ah, agora Não. quem foi? Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Exercício 3. Você já deve estar pensando como é que eu faço esse exercício. Não se preocupa com isso agora. Vamos no que fazer. Cria um programa que armazene na memória do computador. Já fizemos esse exercício, né? Eu estou fazendo uma modificação agora. O Felipe fez uma... Gente, sabe por que eu vou dar esse exercício para vocês em julho? Porque se a gente não praticar em julho, quando chegar em agosto, acredita no que eu estou falando. A gente não lembra mais nada. Tá? Então vão ser desafios aí para a gente poder, para vocês poderem se divertir. Tá? Então até que eu vou mostrar aqui para vocês depois. É só um pouquinho, gente. Deixa eu me localizar aqui. Enquanto isso, vai dando uma lida no exercício 3 e tenta descobrir o que é para fazer. Veja se vocês entenderam aí o exercício 3. Cria um programa que armazene na memória do computador os 100 primeiros números inteiros múltiplos de 5. Quantos elementos nós teremos no vetor? 100. 100. Dentro de cada vetor, o que nós vamos armazenar? Os múltiplos de 5. Então, na posição 0, no índice 0 do vetor, qual é o valor que vai ser armazenado? 5. Ok. E depois o 10, depois o 15, e assim sucessivamente. Legal, gente? Veja se paira mais alguma dúvida. Sir, uma coisa. No caso, está pedindo só para a gente armazenar. Então, você não precisa mostrar na tela os números, né? Não precisa, mas eu recomendo para... não precisa, não há necessidade. Mas eu recomendo você mostrar para testar o programa, né? Ok. Mas não que o exercício... porque o exercício não pede. Não pede. Exercício 4, dá uma lida aí. Veja se vocês compreendem o enunciado. Então, nesse aí a gente vai ter 100 posições também, né, professor? No exercício 4, nós teremos... Isso. Exatamente. Mas quantos vetores nós teremos no exercício 4? Acho que essa é a dúvida que pode ficar aí, né? Lendo o enunciado. Quantos vetores nós teremos nesse exercício? 3 vetores. Um vetor para armazenar... não, desculpa, gente, estou falando do outro. Aqui é um vetor só, com 100 números inteiros e positivos. Você vai precisar de um laço para receber os 100 valores via teclado. Claro que na hora de fazer teste, vocês vão fazer com um número menor de elementos. E depois você vai acessar cada um dos elementos através de um outro laço. Você vai varrer esse vetor, acessando cada elemento no sentido de calcular a média aritmética exclusivamente daqueles que são ímpares. Então, para os ímpares, você vai calcular a média aritmética dentre os 100 números que foram digitados. Então, você vai ter que fazer um laço para verificar qual é ímpar e qual que não é? Sim, é um segundo laço. Um laço é para a entrada de dados e o segundo laço seria para você identificar quais são os ímpares e calcular naturalmente a média aritmética daqueles que são ímpares. Uhum. Perfeito, pessoal? Agora dá uma lida no quinto exercício. Ele é um pouco mais extenso.
Armazenar no máximo de 20 valores em um vetor, no máximo 20. A quantidade de valores a serem armazenados vai ser definida pelo usuário. Então, antes de você declarar o vetor, você pergunta para o usuário quantos valores ele quer digitar, mas não pode passar de 20. Ele vai digitar uma quantidade de valores que ele quer digitar. Essa quantidade você vai utilizar para declarar o vetor. Tá claro isso, pessoal? Entenderam? Vocês vão declarar o vetor a partir de uma informação digitada pelo usuário via teclado. Depois, enviar mensagem de erro, se ele quiser mais do que 20. Após a digitação dos valores, criar uma rotina de consulta, onde o usuário digita um número que ele quer pesquisar, e a partir desse número você vai fazer uma varredura no array, vai acessar os elementos do array para saber se aquele número que o usuário está digitando existe lá dentro ou não. Se não existir, mensagem que não encontrou. E se existir, você retorna em que posição você encontrou o número pesquisado. Senhor, esse daí é o que você estava falando, que a gente não precisa usar tipo, não precisa usar a mesma nome de índice que você tinha falado quando você estava explicando o array, não é? A gente vai ter que usar isso, não vai? Não. Não tem sido. Não? Não é o caso. Não, eu entendi o que você falou, mas não é o caso. Aquele exemplo que eu dei ontem, né? Você Sim. mantém o nome do array só mudando o índice. Não é o caso aqui, tá? Você pode Ok. manter o mesmo índice que não vai ter problema nenhum. Beleza. Então, o usuário vai digitar N valores via teclado. Esses N valores não pode passar de 20. Depois que ele tem o vetor está com os 20 valores, ele vai digitar um número via teclado. Aí eu quero saber se o número 1000 está dentro daquela quantidade que eu digitei. Aí você vai criar uma rotina, um laço, que vai verificar se o número 1000 existe lá dentro. Se existir, você devolve a posição. Se não existir, o programa vai dar uma mensagem de erro. Não encontrei o número a ser pesquisado. Professor, Ui. pode ter, por exemplo, vão ser 20 valores, né, no vetor. Vamos Pode partir da acontecer premissa que eles não são iguais, que é a tua pergunta, né? Ia perguntar isso. Pode ter. Ok. Eles têm que ser diferentes. Imaginei que você fosse perguntar isso. Vamos partir da premissa que não são. Ok. Tranquilo, pessoal? Exercício 5? Tá claro aí o enunciado? Podemos continuar? Então, vamos lá. Exercício 6. Esse aqui é o que tem dá uma lida aqui, ó. Exercício 6. Vamos ver o que ele propõe. Quem é que gostaria de explicar o enunciado do exercício? Ele teria que fazer um array para armazenar. Quer dizer, um array não. 3 arrays? 3 arrays. Um para cada informação. Um array para o nome, um array para o sexo e um array para a idade. Qual é o tamanho de cada array? Vai ser 100, né? 100 100. pessoas. 100 vetores, são 3 vetores, cada um com 100 elementos. Com 100 elementos. Exatamente. Eu tinha pensado também, quando eu utilizo isso pela primeira vez, é que eu esperei para você dar aula ontem, aquela questão do array com bidimensional. Seria mais fácil fazer um... Para isso aqui? Para isso aí. Não. Esse aqui é melhor do jeito que está. O que você está falando de matriz. A matriz não é para isso. Matriz. Não, ela não é para isso aqui, não. Ela é para uma outra proposta. Tá? Aqui nós vamos ter 3 vetores, cada vetor com 100 elementos. No primeiro vetor nós vamos armazenar o nome, no segundo o sexo, no terceiro a idade. Depois nós vamos mostrar no vídeo os dados das pessoas que são do sexo feminino. Esse silêncio de vocês quer dizer o quê, pessoal? Vocês já estão de cabelo em pé? É isso, Paula? Não me assusta. É mais fácil do que vocês pensam. Eu não sei todo mundo, mas eu aqui tô
Então, De tá bom. cabo Mas também. é fácil, tá, gente? Vai por mim. fácil. É facinho. É fácil. O que eu tô Esse aí, pra mim, parece ser, assim, É. não sei quando eu for fazer, mas eu por acho enquanto que foi enunciado mais o simples. exercício para mim é fácil, eu acho. O problema é o próximo. Os dois próximos. Próximo exercício. Dá uma lida aí no exercício 7. Esse aqui vocês vão gostar. Eu entendo o que ele pede, eu não faço a mínima ideia de como fazer. Tá. A ideia é a seguinte: o usuário vai digitar via teclado uma palavra. Só uma palavra. Tudo bem? Uma palavra. Nada mais. E aí o programa vai analisar essa palavra e vai verificar se ela é palíndroma. O que é uma palavra palíndroma? É uma palavra, né, quando lida em qualquer das direções em que você realizar a leitura, ela tem o mesmo significado. Por exemplo, ovo é uma palavra palíndroma. Não importa a direção, direita, esquerda, direita. Um outro exemplo, arara é uma palavra palíndroma. Então, a ideia aqui é verificar se a palavra é palíndroma ou não. Tá? Vejam se vocês entenderam o objetivo do exercício. Não, o objetivo do exercício é fácil de entender. Tá claro, né? Difícil vai ser fazer. Tá, mas isso aí eu vou deixar com vocês depois. Eu tenho uma pergunta para vocês. Onde é que entra o array aqui nessa história se é para digitar uma palavra só? O array, ele vai... Eu estava achando que vocês iam me perguntar isso. O array, ele vai pegar letra por letra? Toda string, por definição, em qualquer linguagem de programação, é um array. Olha que bacana. A gente tem que fazer substring? Não faça isso, não precisa. Não há necessidade. Tá? Eu vou aceitar múltiplas soluções. Mas essa aqui é com vocês. Pessoal, deixa eu só voltar aqui num item que eu queria... Tudo bem, o exercício 7? Você já entendendo o que é para fazer. Tem que comparar as letras, enfim. O como depois. Deixa eu voltar só num item aqui. Esse exercício 5 é da consulta, lembra? Que o usuário vai digitar um valor para ser pesquisado? Lembra desse aqui, o 5? Sim, sim. Tá? Deixa eu só mostrar aqui uma coisa para vocês. Porque esse exercício tem uma pegadinha. Deixa eu mostrar aqui. Vamos supor que o usuário digitou... Ele tem que digitar 20, né? Vamos supor que em vez de 20 tinha que ser 3. E ele digitou esses valores aqui via teclado, a título de exemplo. Tá bom? Aí ele fala assim, eu quero saber, minha dúvida, eu quero saber se o número 20 existe. Ele existe dentro do array? Sim. Sim. Tá bom. Aí o enunciado diz, se existir, devolve a posição. Qual é o valor que vai ser devolvido para o usuário? Vai ser o valor mais 1. Número 2. Tá claro? Você não número dois. devolveu o índice. Vocês Vai ser o índice mais 1. O índice mais 1. O usuário não sabe que é índice e não sabe que o índice começa em 0 e ele não sabe que é array. Então, o usuário que digitou o 10 e o 20, ele sabe que o número 20 foi o segundo que ele digitou. Na hora que você devolver, dizendo que existe, você tem que dizer que é a posição 2, tá, pessoal? Então, a posição que vocês vão devolver é índice mais 1. Isso, tá? Beleza. Então, esse exercício tem uma... Porque, assim, a gente tem que pensar como usuário e não o contrário. Né? Esse caso aqui, vamos supor que ele quer o número 10. Aí você fala, achei. Qual posição? 0. Ele falou, peraí, posição 0? Isso não existe. Ele vai achar que seu programa está errado. Então, cuidado com isso, tá, gente? Beleza? Vamos para o próximo exercício? Cadê? Tá aqui. Último exercício. Armazenar 20 valores em um vetor. O usuário vai digitar os 20 valores. Após a digitação, exibir os valores em ordem crescente. Traduzindo, ordenação de vetores. Ele vai armazenar os 20 valores, vai exibir na ordem que o cara digitou? Ou ele não precisa, ele vai exibir, mas antes, o usuário digitou 20 valores.
O que o programa vai fazer? Vai ordenar os valores. Ordenação. Depois que ele ordenar, ele mostra. Certinho? Esse silêncio de vocês. Tá, então esse aí no caso ele vai armazenar os valores, aí vai ter provavelmente um laço que vai ver qual é maior e vai ser colocado em ordem crescente. Basicamente é isso. É, um pouquinho mais que isso. Não, sim, basicamente. Você vai precisar de 2 laços, né? Você não consegue ordenar com um laço só. Mas eu vou deixar vocês pensarem a respeito disso, tá bom? Tudo bem? Esses exercícios são mais simples, alguns vão dar um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Mas deixa eu dar uma... Estou preparando aqui um exercício para vocês. Vamos lá. Paula, você está aí? Você vai ser a jogadora número 1, tá bom? Pode ser? Tá. A Samantha vai ser a jogadora 2. Pode ser, Samantha? Pode. Então tá bom. Você sabe jogar jogo da velha? Sim. As Então, duas, vamos lá. sim. Paula, então vamos lá. Você vai falar para mim a linha e a coluna. Atenção, porque isso aqui vocês vão desenvolver esse programa, tá? Vocês vão montar o jogo da velha para mim. Mas não é agora. Mas já vai prestando atenção no que espera vocês. Vamos lá, Paula. Você joga. Linha 1, coluna 2. 1, 2. Olha lá. Já montou lá o xizinho para você. Você, Samantha. Opa. Linha 3, coluna 1. Pronto. Você é o Y. Paula. Linha 2, coluna 2 também. 2, 2. Ok. Samantha. A linha 3, coluna 2. Ok. Paula. Linha 2, coluna 3. Samantha. Linha... linha 3, coluna 3. Linha 3, coluna 3. E Tudo bem, Samantha. Aê. Muito obrigada. Esse aqui é o muito bom jogo da estar com velha, você. que vocês vão desenvolver, tá? Então tem aqui o código, né? Esse aqui é um código otimizado, por isso que ele é pequeno. Depois vocês vão desenvolver o jogo de xadrez, tá? Mas, uma coisa de cada vez. Para vocês fazerem o jogo da velha, que vocês vão desenvolver como TP em agosto, vocês vão precisar conhecer os conceitos das matrizes. Felipe, xadrez. Depois vai ter o... Quer ver um jogo que tem aqui? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Até para eu posso dar como TP para vocês. O do Sudoku. Alguém sabe jogar Sudoku? Meu Deus, professor, pelo amor de Deus, não. Isso daí queima o neurônio. O Sudoku é aquele lá que na mesma linha Gente, e na coluna tem que ter vocês- números diferentes, né? Isso, no mesmo exatamente, quadrante. Vocês têm 100 bilhões de neurônios. Vocês podem me entregar uns 50 milhões num TP. Estou tranquilo em relação a isso. Tá? Então, tem vários exercícios aqui que eu estou preparando para deixar depois para vocês. Alguns vocês já vão poder fazer no período de férias de julho. Pessoal, o TP está aqui. Vamos ver a data de entrega disso? Tá? Dia 10 de junho. Hoje é dia 28 de maio, tá? Então, 10 de junho. Eu deixei para daqui a 2 semanas, porque como nós ainda temos uma aula semana que vem, nós vamos utilizar a aula da semana que vem para revisão e para esclarecer dúvidas eventuais do TP. Tá bom, pessoal? Ok. Professor? Oi. Enquanto a prova, você já sabe como vai ser a data? Vocês não receberam a divulgação das datas? Não sei. Você não sabe? Paula, cadê a representante de classe aqui? Cadê a Paula? Não foi divulgada ainda? Paula, câmbio. Eu acho que ela... tá no portal. Tá bom, entendi. Tem que entrar lá. A nossa prova é depois do dia 10. Deixa eu olhar aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí. Espera um pouquinho. Já te respondo aqui. Opa, O Luiz mandou no chat e falou que é de 18.
Eu já estou em julho aqui. Caramba. 19h30 do dia 18 de junho. Estamos há 20 dias. 18 de junho, 19h30. Tá? Mas é bom dar uma geral aí, pessoal. Já vai se programando, que as aulas vão até quarta-feira da semana que vem. Na quinta começa a P2. Então, começa a fazer a programação dos TPs, começa a fazer a programação das provas. Né? Eu não fiz, pessoal, um teste, mas até uma coisa que vocês poderiam fazer. Ó. Se você entrar aqui no calendário da minha disciplina, tá? Você já tem no calendário aqui o dia 18. O dia do TP. Cadê aqui? Ó? Dia 10? Opa, eu estou em maio, vamos para junho. Ó, dia 10. Tá aqui, ó, entrega do TP. Já está na agenda de vocês para o dia 10. Mas eu acho que vocês poderiam acrescentar. Veja se vocês não conseguem acrescentar na agenda de vocês um evento. Entendeu? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, vamos fazer um teste aqui, ó. P2. Que dia que vai ser? Eu não vou colocar aqui, pessoal, eu não vou fazer isso, porque essa disciplina, ela também tem a turma da manhã e da noite. Então, se eu fizer isso, apesar que eu podia fazer o seguinte, aqui, ó. P2, boa, Paulo, eu gostei da sua ideia. P2, tá? Turma da noite. Vamos ver se funciona. Eu falei, vai ser dia 18. Que horas? 19h30. Linguagem de programação, legal. Vamos ver se funciona. Olha, gente. Olha que maravilha. Olha, entra na agenda de vocês aí. Paulo, entra na agenda. Entrem na plataforma Ava. Vê se funcionou. Olha que maravilha. Entendeu? Mas se não tiver, vejam se vocês não conseguem inserir. Porque aí vocês fazem a programação direto na plataforma. Né? Já deve ter aparecido para vocês aí. Olha aqui, ó. P2, turma da noite, 18, 19h30. Linguagem de programação. Mas mesmo que não tenha, eu pego uma outra disciplina depois na plataforma Ava que o professor não tenha feito esse exemplo que eu fiz e tenta vocês cadastrarem, porque aí você faz a tua programação. Pode fazer. Apareceu. Hã? Apareceu. Não, aqui apareceu, mas tenta fazer isso numa outra disciplina. Uhum. Entendeu? Isso. Você incluindo, não o professor. Porque se funcionar, você não precisa nem fazer no Outlook. Tá? Então, olha só, já está aqui na agenda para vocês. Olha que bacana, muito legal isso aqui. Deixa eu até ver aqui uma coisa. Ó, vou até fazer o seguinte, quer ver? Ó? Dia 15, cadê o dia 15 aqui? Ó? Dia 15. Tá? P2, turma da manhã. Certo? 15 de junho, às 8h30. Olha que bacana. Salvei. Pronto. Já está lá para eles também, turma da manhã. Professor, uma pergunta, como é que Beleza? Como é que a sua P2 vai ser dia 18 se as P2 começam dia 4? Não, a P2 começa dia 4. Sim. A P2 começa dia 4. Ela termina dia 18. Dia 19. O período de P2 é de 4 a 19. Vai ter um feriado no meio da semana. Não, mas independentemente... Não, sim, mas independentemente do feriado. A P2 vai do dia 4... É que vocês não têm nada, dia 10, 11 e 12, que é um período de pós-feriado. Aí se vocês olharem a agenda, 10, 11 e 12 não tem nada. Então, mas a P2 vai do dia 4 a 19, e do dia 20 a 26 é P3. Só dia 11 e 2, e dia 10 tem prova. Isso. Inclusive, assim,